Data de lançamento do novo Bolsa Família? Eu espero, né? Nós estamos trabalhando para ser antes do final de janeiro, né? E eu acho que está tudo caminhando para isso, né? E a gente quer ver se o microcrédito também a gente consegue fazer antes do final do mês, para permitir, então, que aí haja uma boa cobertura para 40 milhões de pessoas, assim, 60, 70 dias. Né? Alberto Carlos Almeida. Ministro, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, ministro. Quando houve o lançamento do auxílio emergencial, eu acho que esse tema do auxílio emergencial é particularmente importante, eu me recordo que o senhor ocupou com muita ênfase a mídia nacional, inclusive, né, o aplicativo tem aspectos positivos, mas tudo que tem vantagens tem desvantagens também. E uma desvantagem do aplicativo é que muita gente fraudou. Nós sabemos disso, a pessoa se declarou com determinadas características que nunca teve, né? E eu me lembro, acompanhei com muita atenção o noticiário da época, o senhor foi muito duro com relação às fraudes, dizendo que iria colocar a polícia em cima dos fraudadores. O auxílio emergencial custou aproximadamente, naquele período de R$600 por mês, custou aproximadamente 50 bi por mês. Né, que é eu estava pensando aqui da onde saiu o recurso, né, do orçamento de guerra, aquilo ali foi 150 bi. Nós queríamos concluir o ano com uma expectativa de déficit de 2% do PIB, estamos chegando, sei lá, 11% do PIB, né, 900 bilhões, quase 1 tri, né, tem a ver com a queda de arrecadação, com os gastos adicionais, né, crédito a mais para as prefeituras, para os estados, auxílio emergencial, uma parte importante da conta. Bom, juntando tudo isso, quer dizer, a necessidade de ser eficiente no gasto, né, por um lado, a necessidade de gastar por conta da crise da pandemia. E esse eficiente no gasto, estou pensando, né, o tamanho do desperdício com as pessoas que não podiam receber, se o Ministério já tem isso estimado, se essas pessoas estão devolvendo, não estão devolvendo, né, metaforicamente ou não, se foi colocado polícia em cima dessas pessoas e qual será o tamanho em bi mensal do que o governo, do que vocês estão planejando lançar, até levando em consideração o déficit, quer dizer, a situação fiscal do país não é, quer dizer, de nenhum país do mundo, em função da pandemia, mas o Brasil tinha menos espaço fiscal que outros países. Bom, primeiro dizer que nós tivemos ali, quando a gente chegou próximo dos 50 milhões, nós tivemos duas grandes avaliações. Uma que foi feita pela CGU e outra que foi feita pelo TCU. O melhor sistema de controle do mundo é o do sistema de pensões americanos. Eles pagam aí em torno de 80, 90 milhões de benefícios mês. Eles há 10 anos não têm nenhum apontamento dos órgãos de controle e eles assumem a linha de corte de 0,82 como razoável numa operação que chega a quase 100 milhões de benefícios distribuídos no mês. 0,82 eles acham que é razoável para fraude, engano ou, né, dificuldades. Inclusive é tomado esse valor de 0,82 como referência para vários órgãos de controle em toda a América. Né? Eles são considerados os melhores do mundo. Somando as duas avaliações, em torno dos 50 milhões de pessoas que nós atendemos, do TCU e da CGU, o grau de desconformidade, então, do auxílio emergencial ficou em 0,5. Ou seja, bem abaixo do melhor do mundo. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos. Devolução, nós estamos na casa dos 215, 220 mil pessoas que já devolveram o auxílio emergencial. Todos aqueles que se valeram, né, de fraude ou, vamos dizer assim, de alguma dificuldade do próprio sistema, que também, a gente tem que ter em conta o seguinte, o nosso banco de dados, que nós estamos aperfeiçoando, ele não tem, por exemplo, todos os estados e não tem todas as prefeituras do Brasil. Então tinha lá, você é servidor público ou não? Então o cara que é servidor público, isso aconteceu em várias cidades do Brasil. Ele botava não, então estava mentindo, né? E depois ele fazia o seu cadastramento e muitos levaram. O que está acontecendo agora? A Polícia Federal, né, nós organizamos com a Polícia Federal, com a CGU, um grupo que revisava uma trilha de análise na busca de fraudes, tanto que nós cancelamos muitos benefícios, ou por ordem do TCU, ou por ordem da CGU, ou na nossa trilha de revisão dos benefícios. Lembrar que a primeira fase dos primeiros 6 meses não tinha aquele limitador dos 300 mil, né, que depois apareceu, acima de 300 mil de patrimônio não podia receber, né, isso vem na medida provisória que fez a extensão do auxílio emergencial. Bom, então todos aqueles que têm qualquer dúvida ou qualquer suspeita estão todos com a Receita Federal, já transferidos. Então o ajuste com o fisco vai acontecer.
Então vai travar o cara para financiamento, vai travar o cara para promoção, vai travar a pessoa para qualquer coisa que ela queira fazer. Ou seja, enquanto não acertar com o Tesouro Nacional, ele vai estar bloqueado, né? Bom, tem várias operações da Polícia Federal, até porque quem coordena, né, a nossa secretaria que cuida, né, exatamente dessa parte de tecnologia e do controle do cadastro, é um delegado de Polícia Federal. A gente levou ele para lá, o delegado Marcos Paulo, faz um trabalho extraordinário com a sua equipe, exatamente para poder ter essa ponte direto com a Polícia Federal, exatamente para poder coibir, né? E o dinheiro era para quem precisava, né? Mas, bom, sempre tem um espertalhão, né? Mas a lei vai pegar ele. Ministro, e agora com o fim do auxílio, o senhor acha que isso pode de alguma maneira afetar a popularidade do presidente? Porque em determinado momento do ano passado, algumas pessoas atribuíram a melhora da aprovação ao pagamento desse benefício. Agora, sem benefício, pode cair a aprovação do presidente ou o senhor não acredita nisso? Bom, assim, eu acho que essa situação, né, de desempenho de governo, eu sempre dizia lá do início, né, governo não é uma corrida de 100 metros, governo é uma maratona, né, eu já corri maratona. E a minha mulher é triatleta, né? Volta e meia eu acompanho ela nas maratonas. O que ocorre? Ao longo do tempo, primeiro, a gente fez uma transformação. O governo é disruptivo, né? Quebra um sistema que está de pé quase 40 anos. Tem um tempo para o Poder Judiciário entender, para o Poder Legislativo compreender do que se tratava esse novo modelo, essa nova forma de relação que foi se construindo entre o que propunha o presidente Bolsonaro e o que era o parlamento de então, né, e as relações institucionais do Brasil. Então, eu acho que hoje nós estamos na fase do amadurecimento disso, né? Eu duvido que tenha havido um presidente no mundo ocidental mais agredido do que o presidente Bolsonaro. Não existe. Ele, nesse quesito, é imbatível. Mas por que tem essa conexão, né, com a população? Por causa que ele é muito verdadeiro, né? E a população compreendeu isso. A população sabe diferenciar perfeitamente o que é ataque gratuito daquilo que está sendo feito. Então a gente tem tranquilidade em cima disso, a gente sabe que o nosso ajuste de contas é o ano que vem com a população. Por isso que a gente trabalha com humildade, com fé, com dedicação, a gente não dá muita bola para a fofoca da mídia, né? Em muitos momentos tentaram jogar ministros um contra o outro, fazer né, muitas ondas, né, tentando desagregar, desarrumar o governo, né? Mas nunca conseguiram e não vão conseguir. A gente realmente sabe que a gente tem um propósito. O propósito de transformar o país, fazer os brasileiros viver melhor, superar gargalos históricos, né? Tu olha, por exemplo, para o parlamento. Eu ajudei a fazer a regularização fundiária, né? Ela é essencial, por exemplo, para a Amazônia inteira. Como é que tu responsabiliza alguém que derrubou uma árvore ou está fazendo uma queimada se aquela terra não tem dono? Né? Então, a gente tem que se lembrar que na Amazônia tem 25 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem sobre o solo mais rico do planeta. Mas a maioria absoluta é pobre, é vulnerável. Então precisa dar consequência a isso. Então a regularização fundiária é o primeiro passo. Só em terras dadas pelos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma para o MST, sabe quanto é o potencial de regularização, entregar a escritura para a pessoa? São 900 mil famílias, Augusto. A minha família veio da Itália, eu sou terceira geração. Por que eles vieram de lá em 1877? Porque lá eles podiam trabalhar 20 gerações e não iam ter meio metro de terra. Eles vieram aqui porque tinha oferta de 40 hectares de terra no Brasil. Ela mora em Brusque, Santa Catarina, é um exemplo típico disso. Talvez o minifúndio de maior sucesso da história do planeta é lá em Santa Catarina. Então isso mobilizou os alemães que vieram em 1824, a minha gente da Itália, a gente veio para cá. Para quê? Em busca de propriedade e liberdade. Era só o que eles buscavam. Comeram pão que o diabo amassou com o rabo. Mas olha as regiões em que essas pessoas chegaram, o que é hoje? Elas lutaram, como eu luto, o presidente luta, para fazer um país melhor. Então, nós buscamos isso. Então, por mais que hajam todos esses ataques, a gente sabe que a gente tem um rumo, o nosso comandante mantém firme o leme da nossa embarcação e a gente não vai perder o rumo, não. Onix, antes de passar para a pergunta da Paula, eu queria dizer o seguinte, muita gente disse que para você conseguir fazer a regularização fundiária do Pará, você vai precisar de 2 andares, né? Bom, na Amazônia toda tem muito problema, né? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos fazer a regularização fundiária. Por exemplo, Rodrigo Maia, você está em cima. Para quê? Ele está ajudando quem? Ele está ajudando ao MST manter uma dependência das pessoas? Vai lá e cobra pedágio das famílias? É direito real de uso. O sujeito falece e o seu filho, a sua mulher, o seu filho não tem direito sobre a terra. Isso é uma maluquice. Fora, né, aquela área comum que o MST obriga os assentados para poder
fazer arrendamento para terceiros, aonde o movimento se financia. Porque acabou o dinheiro público com essa gente. Pode ver que acabou os abril vermelho, acabou a confusão no Brasil. Né? Então hoje o produtor rural brasileiro tem tranquilidade de saber que a sua propriedade está salvaguardada. Esse é um direito que a gente não pode abrir mão. Eu lutei muito, e eu acho que o Alberto vai lembrar, acho que tu também vai lembrar, no Código Florestal Brasileiro. Salarial, que deverá ser liberada entre os meses